Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Deus proverá. Hoje, segunda-feira, início de uma semana, e eu gostaria de incentivar e animar o seu coração, nada de desânimo, porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, a nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está em Deus, no Deus que proverá. E é por isso que nesse dia nós vamos falar a respeito de nada de desânimo. E o texto escolhido para refletirmos nessa manhã está no livro do profeta Isaías. O capítulo é de número 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso que tocou os teus lábios, tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja Deus pelo início dessa narrativa e, sobretudo, pelo término dela. No início, nós vemos Isaías muito desanimado. Se nós pegarmos o final do capítulo de número 5, no versículo 30, nós vamos ler o seguinte: quem olhar para a terra verá somente escuridão, aflição, e a luz esconderá nas densas trevas. O que está acontecendo aqui? Por que tanto abatimento, tanto desânimo na vida de Isaías? Você está desanimado? Desânimo, prostração, abatimento, desalento, esmorecimento, aquele cansaço físico, emocional, aquela apatia, aquela vontade de nada. Era exatamente assim que estava Isaías. O que ocorreu? Isaías viveu num contexto de um verdadeiro caos. O país estava em bancarrota, estava em ruína. Estava tudo muito perdido, muito confuso. Eis que, de repente, a gente observa que as esperanças de Isaías começam a crescer, a melhorar, e por que razão? Porque foi nomeado um rei, o rei Uzias. E esse rei era um homem bom, era um homem de caráter, um homem sincero, um homem excelente, realmente um bom governante. E então as suas esperanças se reacenderam, seu ânimo, seu vigor retornou, mas não por muito tempo, porque a Bíblia fala que logo o rei Uzias veio a falecer e morrer. E morrendo com ele também, foi sepultado as esperanças de Isaías de um país melhor, de um mundo melhor, de uma circunstância melhor. O país, na visão de Isaías, voltou a um caos total.
O coração dele estava realmente desalentado, desanimado de tudo e todos. E nesta hora, o que Isaías fez? Ele resolve ir ao templo. Ele resolve ir à casa de Deus. E quando lá chegou, ele teve um encontro real com Deus. E nesse encontro, as suas forças foram revigoradas. No templo, Deus falou profundamente a ele e ele teve uma experiência com esse Deus. Duas coisas interessantes aconteceram quando ele foi ao templo. Hoje, eu e você estamos com dificuldades de ir ao templo. E por essa razão, Deus vem até nós. Deus vai até você. Deus está aí perto de você. Deus está aí na sua casa. Deus está aí no seu coração. Porque, na verdade, Deus não habita em templos. Templos são locais que foram construídos para que haja comunhão da igreja, que somos nós. Então, por isso que nós vamos ao templo, todos juntos adorar a Deus. Prova disso que hoje, quando há essa impossibilidade de ir ao templo, como Isaías foi, Deus vem até nós. Porque a Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores que o adore em espírito e em verdade. Então, se no seu coração há um interesse e um desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade, acredite em Deus. Deus está aí juntinho de você. E no caso de Isaías, que foi ao templo, ele teve uma experiência muito interessante com Deus, porque ele conheceu a Deus. Deus se mostrou, se revelou para ele. Mas o interessante também é que Deus mostrou a Isaías quem ele era. Ao mesmo tempo que Deus se apresenta para Isaías, Deus mostra a Isaías quem era o Isaías. E quando Isaías teve uma ideia a respeito de si mesmo, ele ficou apavorado. Isaías ficou amedrontado. Isaías descobriu que, apesar que ele estava desejoso de um país melhor, de um mundo melhor, de uma circunstância melhor, mas ele era um homem de lábios impuros. Ele era um pecador impuro. É interessante que a atitude de Isaías muitas vezes é a nossa atitude. Nós queremos que os outros sejam melhores. Mas o melhor, segundo Deus, parte de nós. Você já parou para pensar que existe um queixume em relação às autoridades constituídas, às instituições, um reclamar sobre o governo, um reclamar sobre a Câmara dos Deputados Federais, sobre o Senado? Agora, a onda se virou para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal. Já parou para pensar que se fala muito, o brasileiro se fala muito sobre corrupção? Precisamos escolher melhor nossos representantes, é por isso que o país está como está. Só há corrupção, não há quem faça o bem. Já reparou que nós, via de regra, estamos sempre transferindo para outro? Mas que tal se nós pararmos para pensar um pouco sobre corrupção? Corrupção é adulterar aquilo que é original. É tirar a essência daquilo que é original. Sabe, é aquilo que o brasileiro tem como marca até lá fora, o jeitinho brasileiro. O sortudo, entre aspas. Mas antes de nós começarmos a falar dos nossos governantes, precisamos fazer como Isaías, como Deus fez com que Isaías olhasse para dentro dele mesmo e visse quem ele era. Sabe aquela ideia do jeitinho brasileiro? Sabe aquela ideia do produto mais barato?
bem mais barato, que se compra sem questionar qual é a fonte. Sabe aquela história da nota fria? Sabe aquela história de procurar o contador para pedir que ele faça esta ou aquela jogada para poder fazer a declaração do imposto de renda? E o que dizer daquela vaga que é preparada para aqueles que têm dificuldades, aquelas vagas prioritárias, mas justificamos com a nossa pressa, por isso que nós paramos ali. E o que dizer daquela cadeira no ônibus que é reservada para gestante e para idosos? A pergunta é: qual é a nossa desculpa? Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um país melhor, nós precisamos começar a trabalhar a questão daquilo que está sendo adulterado por nós mesmos. Ainda que em pequenas parcelas ou em pequenas quantidades. Deus nos deixou valores, Deus nos deixou princípios, Deus nos deixou regras, Deus nos deixou normas. E tudo aquilo que nós adulteramos com relação a Deus, nós estamos contribuindo para uma nação ruim ou pior. Infeliz o povo que não consegue ver isso a partir de si mesmo. Como Isaías, ele chegou à conclusão: ai de mim, porque sou um pecador, sou um homem de impuros lábios. E o Senhor viu a minha corrupção. Olha, essa história de religiosidade, e principalmente nesses tempos, nesse período, sem templo, vai levar a muitos religiosos à bancarrota. Religiosidade mata. Deus está interessado em relacionamento. Foi o que aconteceu entre ele e Isaías. Quando passar esta pandemia, quando passar esse isolamento social, duas coisas vão acontecer. Ou você realmente vai fortalecer-se no Senhor, através de uma experiência verdadeira e genuína, conforme Isaías teve, ou você vai estar cada vez mais distante de Deus, porque a religiosidade nunca aproximou ninguém de Deus. E a religiosidade nos faz maquiar como estão os nossos lábios e, sobretudo, o nosso coração. Mas quando nós temos relacionamento com Deus, ainda que for necessário Deus pedir que um anjo venha lá do altar, do céu, como uma tenaz, uma brasa viva, para queimar os nossos lábios e purificar a nossa língua, a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, assim o será. E a partir de nós, aí sim, Deus construirá uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, um estado melhor, um país melhor. Não podemos exigir dos outros aquilo que nós mesmos não exigimos de nós mesmos. Sabe, eu e você conhecemos bem aquela parábola do cientista e da criança, como consertar o mundo. O cientista estava muito preocupado e trabalhando duramente em como que ele faria para consertar o mundo. Eis que, de repente, ele foi atrapalhado no seu santuário de trabalho pelo seu filhinho que entrou porque estava desejoso de ajudar a acertar o mundo. Uma criança de apenas 6 anos. E tudo o que ele tentou fazer para dissuadir a criança a deixar o recinto não foi possível. Ele queria ajudar a consertar o mundo. Inteligentemente, aquele homem tira de uma revista uma página, e nessa página estava um mapa do mundo. E ele pega uma tesoura e corta aquele mapa em vários pedaços. E pega e entrega a criança junto com uma fita colante. E diz: você realmente quer ajudar o papai a consertar o mundo?
Então você gosta de montar quebra-cabeça, você vai montar isso aí. E quando você terminar, você volta para mostrar ao papai. Com certeza, aquela criança levaria dias. Pelo menos ele ficaria em paz para trabalhar. Poucos minutos depois, chega a criança: papai, eu já consegui consertar o mundo. Ele fez um tom de não ter ouvido. A criança, mais uma vez: papai, eu consegui consertar o mundo. E de uma forma completamente descrente, ele olha para a criança e leva um baita susto. Como? A criança de fato havia consertado, feito um mapa tal qual estava antes. Surpreso, ele perguntou ao seu filho: filho, como você conseguiu isso? E ele disse: de fato, eu tentei da forma como o Senhor pediu, mas não estava dando certo. Eu acertava de um jeito, faltava outro, consertava de um jeito, mas aí eu me lembrei que quando o Senhor foi tirar a folha da revista, por trás dela estava um homem, a figura de um homem. Aí ficou mais fácil. Bastou eu virar e acertar o homem. E quando eu consegui montar e consertar o homem, eu virei a página. O mundo estava consertado. E a história passa por aí mesmo. Se nós queremos um amanhã melhor, ele começa a partir do hoje e a partir de mim e a partir de você. Como Isaías, vamos rever os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos princípios. E para que nós possamos ter um aferidor, não é aquilo que eu penso, o que a minha cultura me ensinou, é aquilo que Deus pensa à luz da sua palavra. O que Deus tem a dizer a respeito de mim, de você, assim como ele falou a respeito de Isaías. E sabe qual foi o mais abençoado dessa história? Que Isaías agora recobrou ânimo. Ele ficou vigoroso, ele ficou entusiasmado, ao ponto de Deus perguntar: e agora? Quem que eu vou enviar? E ele se coloca à disposição. Ele diz: Senhor, eu estou aqui. Envia a mim. Para quem outrora estava desanimado, agora se torna um profeta de Deus. Deus pode transformar o seu desânimo em ânimo. Deus pode transformar a sua apatia em entusiasmo. Deus pode transformar a sua prostração em vibração, em energia positiva, em poder. Deus pode mudar a sua história, mas Ele quer começar de dentro para fora, aonde Deus precisará colocar a brasa viva. Tenha um excelente dia, tenha uma excelente semana. O nosso Deus proverá.